Saiu o episódio da semifinal do MasterChef Confeitaria e vem comentar comigo? Bom, o episódio começou com toda uma ambientação ali, uma decoração de galáxia. Aí do nada apareceu um astronauta que todo mundo ficou se perguntando quem era, né? Mas a gente já tinha visto alguns spoilers. Aí depois que ele tirou o capacete, a gente viu que o astronauta era o Diego Lozano, né? E aí o pessoal chegou, tava todo mundo meio tenso, porque era a semifinal, né? A gente não sei se todo mundo sabia, mas seria eliminado duas pessoas, obviamente, porque o próximo episódio já era a final e só vai duas pessoas pra final, né? Aí depois chegam os chefes ali e o episódio já começa com o Jacan soltando uma bomba. Antes de explicar a prova, de acontecer todo o enredo da prova, ele perguntou para cada um com quem ele gostaria de ir para a final e quem não gostaria de ir para a final e por quê, né? Aí o Ítalo disse que gostaria de ir para a final com a Luísa, porque eles são amigos, eles têm uma cozinha mais brasileira, e eu achei essa justificativa bem legal. Os dois são bem próximos, dá para ver ali pelo programa e fora do programa também, deu para perceber que eles se aproximaram bastante. Ele disse que não gostaria de muito de ir com o Ramiro. Aí o Ramiro disse que gostaria muito de ir com o Léo, porque o Léo é meio que parecido com ele ali, que os dois são iguais, mas em gerações diferentes, e seria, sim, uma final muito bonita. Ele escolheu não ir com o Ítalo, simplesmente porque o Ítalo falou que não gostaria de ir com ele. O Léo disse que gostaria muito de ir com a Luísa, porque ela disse que eles têm cozinhas parecidas também, e que seria uma final legal de ver os dois. Gente, nunca vi tanta proximidade dos dois assim no programa. Eu sei que eles são amigos aqui fora e lá dentro também, mas ele falou que gostaria de ir com ela porque ela é bem forte. E eu acho engraçado que o Léo não falou com quem ele não gostaria de ir, e os chefes nem perguntaram também. Só se eles falou e a edição acabou cortando. E a Luísa disse que gostaria muito de ir com o Ítalo para a final, justamente com a mesma justificativa do Ítalo falou, que eles são bastante amigos, tem as cozinhas brasileiras bem próximas, bem protuberante no prato. E ela disse que não gostaria de jeito nenhum de ir com o Léo, porque ela acha o Léo muito forte e com certeza ela perderia se fosse uma final com ele. E eu concordo, viu, gente? Aí daqui os chefes começaram a explicar como seria a prova, né? A prova basicamente eles tinham que entregar uma sobremesa que remetesse a algo de galáxia, de estrela, de sol, algo envolvendo a galáxia, que fosse uma sobremesa bonita e que remetesse à galáxia. Aí ali teve toda uma publicidade de um carro, né, que eu não vou falar aqui porque eu não estou sendo pago, mas eles foram lá no planetário. Eu imagino que esse planetário seja aqui em São Paulo, tá? Na frente ali do zoológico tem um planetário, tem o do Ibirapuera também. Não sei qual que eles foram, mas lá eles tiveram noção de qual planeta é que cor e etc. Foi meio que um laboratório para eles fazerem essa prova dessa sobremesa que tinha que parecer uma galáxia, né? E aí os chefes voltaram, né? Eles falaram que era uma sobremesa livre, eles podiam fazer o que eles quisessem, menos um entremê. Eles não podiam de jeito nenhum fazer entremê, e lá na frente a gente descobre o porquê disso, né? Acho que também teve um ponto, gente. A edição toda, eles fizeram bastante entremê, né? Então acho que para dar uma diversificada também, eles disseram que não podia fazer entremê. Entremê, para você que não sabe, eu também não sabia, eu fui pesquisar. O entremê é uma sobremesa com várias texturas, uma envolvendo a outra. Então você pode fazer um mousse, depois um bolo, depois um chocolate crocante, depois mais algo. Entremê é isso, esse tipo de sobremesa que tem várias texturas numa sobremesa só. E aí a gente começou a prova, né? A prova ali a gente começou, todo mundo, o mercado era aberto, a gente tinha 3 horas. E essa prova foi muito gostosa de assistir, porque os quatro são amigos, os quatro são próximos, ninguém tem intriga ali. Então, assim, foi uma prova muito divertida de assistir de verdade, gente. Eles tiveram um problema ali com nitrogênio líquido, né? Que todo mundo usou nitrogênio. Isso que eu não entendi, gente. Desde o começo dessa edição, todo mundo usa nitrogênio para congelar as coisas, para fazer sorvete e tal. E sendo que eles têm várias máquinas de sorvete lá que são bem tecnológicas e bem atuais. Tanto que até o Diego falou, gente, por que eles ficam usando nitrogênio, sendo que tem uma máquina, literalmente uma máquina de sorvete aqui? Eles só usam a máquina de sorvete para fazer o sorvete, uai. E é isso, gente. A prova foi totalmente silenciosa, não tem nem muito o que falar aqui, então eu vou passar para as entregas, né? Que as entregas foram interessantes. A Luísa, ela trouxe esse prato aqui. Ela disse que era para remeter a Terra, Marte, a Via Láctea e Vênus, né? Quais foram as críticas do prato dela? O sorvete estava gostoso, mas o Diego disse que a sobremesa dela, ela entregou meio que três coisas, né? E uma não estava ornando com a outra. Parecia que eram três sobremesas diferentes no mesmo prato. Então, tipo, não tinha uma conectividade com uma sobremesa com a outra, sabe? Parecia que era só três sobremesas diferentes.
E a Luísa, a gente sabe que ela vende muito prato, né? Então ela ficou vendendo, vendendo, vendendo. E o Diego ainda pontuou que quando ele comia, não parecia ter o que ela tava falando que tinha, sabe? Então ela ficou meio assim, ah, será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Aí veio o Léo, né? O Léo, ele trouxe uma lua. Desde quando começou, ele já falou assim: eu vou pegar o prato, porque com esse prato eu consigo desenvolver melhor o que eu vou fazer, né? O prato, no caso, literal, o prato, sabe? Ele escolheu um prato, gente, que parecia realmente uma lua. Gente, que prato bonito, sério. Assim que começou a prova, eu já falei: nossa, essa prova tem a cara do Léo. Tipo, essa prova é pro Léo ganhar. E assim, gente, ele apresentou um trabalho tão bonito. Os chefes gostaram muito, ele só teve elogio, não teve nenhuma crítica nesse prato dele. Eu achei engraçado que o pessoal aqui de fora, o público, comparou o prato dele com aquele prato que a Marina fez, sabe? Ficou muito feio e ela acabou subindo pro mezanino. O pessoal comparou o prato do Léo com a da Marina, mas falou que o do Léo deu certo, né? E realmente o do Léo deu certo. Pro Ramiro. O Ramiro, ele trouxe. A proposta dele foi trazer o Sol e o Urano. Ele disse que queria, assim, o Sol fosse uma sobremesa mais quente e o Urano fosse uma sobremesa mais fria. Quais foram as críticas do prato dele? Os chefes gostaram muito, disse que tinha bastante personalidade, que estava bem gostoso, porém, a apresentação estava bem feia. E, gente, aqui eu concordo, viu? Ele tentou fazer um negocinho ali meio esquentar, só que, assim, não serviu para nada aquilo. É, eu acho que estava muito gostoso, né? Os chefes elogiaram bastante o gosto do prato dele. Porém, infelizmente, estava feio. Eu achei feio, gente. Eu concordei com essa crítica. Não estava feio, mas não estava bonito, sabe? De acordo com os outros pratos, nem remetia nada de galáxia, só se você falasse, aqui é um Sol e aqui é Urano. Aí sim, mas caso contrário, não parecia. Então, esse aqui eu já tinha certeza que ele ia para a prova de eliminação. E agora a gente vai para o Ítalo. O Ítalo ele trouxe o Sol, com alguns planetas orbitando em volta. As críticas do Diego, inclusive, ele disse que tinha muita coisa, sabe? Tinha o Sol, aí tinha o quê? 5 ou 6 planetas em volta, então tinha muito doce dentro de um prato só. E aí o Diego fez uma crítica que ele disse que o chocolate dele tinha marcas de dedo. O Jacan e a Helena também disseram que tinha muita coisa no prato dele e acabou ficando perdido, sabe? Tipo, o que é isso aqui? São muitas coisas, eles não conseguem nem decidir. Tanto que teve uma hora que a Helena falou até assim: nossa, já comi todos ou falta mais algum? Aí ele falou assim: falta esse aqui. Ela, nossa, tem muita coisa nesse prato, eu tô até me perdendo. E aí, gente, depois de todas essas avaliações, ficou meio óbvio quem que ia ganhar, né? Porque, assim, desde o começo eu já sabia que o Léo ia ganhar essa prova, gente. Essa prova era dele. Se ele não ganhasse, só se ele derrapasse muito, acontecesse alguma coisa. E acabou que o Léo ganhou e subiu pro mezanino, né? O Léo chega na final com 5 pins e 7 provas ganhas. Então, assim, ele teve um enredo, gente, tão bonito. O Léo, a gente teve 9 episódios. Você tem noção que o MasterChef Confeitaria teve 9 episódios e dos 9 ele ganhou 7 provas? Sério, é um enredo muito bonito. Eu sou Team Léo, eu nunca neguei isso. Eu quero muito que ele ganhe. Mas vamos continuar falando das outras provas aqui, né? Que ainda não acabou. A segunda prova, a prova de eliminação. Quem ficou na prova de eliminação, obviamente, foi o Ítalo, o Ramiro e a Luísa. E foi mostrado ali que eles tinham que fazer um boneco de chocolate com tema de Natal. E, gente, que prova bonitinha, né? Esses bonequinhos aqui, nossa, sério, muito bonitinho. E aí a Helena falou que eles iam ter uma aula com um dos maiores confeiteiros e tal. E quem foi que deu aula foi Diego Lozano. E aqui eu tenho outra coisa para falar. Gente, que aula legal, né? Porque, assim, a gente que assiste, essa pra mim é uma das melhores partes de assistir MasterChef. Porque você vê uma aula de um chefe tão grandioso assim, tipo, o Diego Lozano, cara, ele é um dos maiores confeiteiros do Brasil e ele dá uma aula ali pra gente que é gratificante, imagina as pessoas que estão lá participando, né? Então eu achei essa aula aqui muito legal. E depois dessa aula que ele fez, teve uma surpresa, porque ele cortou o bonequinho e no meio tinha o quê? Um entremê. Então a prova não era só fazer um bonequinho de chocolate, a gente tinha que fazer o boneco de chocolate recheado com entremê. O resto era livre, ele podia escolher o entremê que quisesse, o chocolate que quisesse, mas a prova era essa, fazer um boneco de chocolate com o entremê. Gente, essa prova na vida da Luísa, pelo amor de Deus, vou chegar lá. A prova eles tiveram 3 horas para fazer, né? E, gente, nessa prova aqui, a Luísa se embananou de um jeito. Ela disse que ela nunca tinha feito esses bonequinhos, né? Ela já trabalhou com chocolate, já fez entremê, mas esses bonequinhos em específico, eles nunca fizeram. Não precisava fazer um boneco igual do Diego Lozano, podia ser parecido, se quisesse fazer igual também não tinha problema. Só que, gente, ela se bananou de um jeito, porque assim, ela fez ela disse que nunca tinha usado aquela forma, né? O Léo ensinou, só que ela fez e deu errado porque ela foi que ficou muito fino o chocolate dela e quebrou. Aí a Helena até falou assim, gente, mas é só passar mais chocolate e colocar lá.
Ela falou assim, não, vou tentar de novo. Ela quebrou o chocolate, derreteu de novo, foi temperar de novo. Aí ela deixou para fazer tudo na última hora, porque eles pausam nas 2 horas, depois voltam e tem mais 1 hora. Ela falou assim, não, quando eu voltar eu faço o tremê, o chocolate e tudo. E assim, gente, foi um caos, porque assim, o Léo gritando lá de cima, pelo amor de Deus, Luísa, faz tal coisa. Os chefes todos aflitos, assim, gente, a Luísa não vai entregar, a Luísa não vai entregar. Aí nesse meio tempo eu achei engraçado que do nada o Ítalo foi dar um cookie dele pro Léo comer. Isso aqui é muito legal, porque eu nunca tinha visto isso em outra temporada, sabia, gente? Temporada, eu acho que é a segunda vez que acontece. De o pessoal de baixo dar alguma coisa pro mezanino comer. Eu achei isso aqui muito legal. Mas voltando pra Luísa, gente, ela ficou totalmente perdida. Aí tava ali quase chegando no final da prova, ela não tinha um cachecol, aí ela pegou uma fita que ela achou lá e amarrou no pescoço do boneco. E no final ela também não tinha os braços do bonequinho. Ela tentou até fazer em 1 minuto, só que obviamente ela não conseguiu, ela entregou o bonequinho sem braço. E ainda depois dessa humilhação toda, ela ainda foi a primeira a ser chamada para ter o prato experimentado pelos chefes, né? E aí o Diego disse. Aí, gente, essa parte foi muito engraçada, porque o Diego foi tirar o lacinho, e assim que ele tirou o lacinho, o boneco dela desmoronou, quebrou tudo. E ele ainda perguntou: esse lacinho é comestível? Pôs na boca e tudo, ela disse que não. Ele falou assim: ó, já começa com um erro aqui, porque tudo que tinha que ter lá no boneco tinha que ser comestível, né? E aí ela errou em outra coisa. Além dessa decoração desastrosa, quando ele cortou a parte de baixo que tinha o entremê tava só pela metade do boneco, né? E tipo, você tinha que fazer um entremê completo, recheado de verdade. Mas assim, tirando tudo isso, esse desastre do boneco, os chefes disseram que tava muito gostoso o bonequinho dela e o entremê também, mas que podia estar mais gelado, que tava um pouquinho quente, sabe? Eles não gostaram tanto porque tava meio quente, meio derretido. E a gente vai pro Ítalo. O Ítalo, ele entregou uma coisa mais diferente em termos de aparência, porque os chefes mostraram, o chefe, né, mostrou ali uns bonequinhos e tinha uns gnominhos e tal, e ele fez um gnome bem grande e bem diferente, um gnome com chapéu e tal. Só que quais foram os erros do Ítalo? Ele pintou o boneco dele e os chefes disseram, na explicação lá, eles disseram que queria ver o brilho do chocolate. Ele pintou o boneco dele todo de branco, gente, o gnomo dele. Então, assim, ele já ganhou, já perdeu pontos aí, né? E quando eles foram abrir o entremê, gente, pelo amor de Deus, estava abarrotado de coisa, muita coisa. E um erro dele, eu até notei isso, quando eles tiveram a primeira pausa, ele não pôs o entremê na geladeira. Então ficou quente, assim, você tava comendo um mousse quente, tipo. Pensa o quanto estaria ruim isso, né? Tava gostoso, os chefes elogiaram o sabor, mas disseram isso, que queria ver o brilho do chocolate, não viram, porque ele pintou. E que tava quente, né? O doce dele, ele não pôs na geladeira, esqueceu de pôr na geladeira. E o último foi o Ramiro. O Ramiro, quando ele foi entregar, o braço do bonequinho caiu, né? Aí eu pensei que ele já seria eliminado também, mas a gente teve uma reviravolta depois. O Jacan até brincou com o formato do. Gente, o Jacan ele não perde uma, né? Ele brincou com o formato do nariz do boneco do Ramiro, porque tava empinado pra cima assim, e parecia outras coisas, né? Ele até falou assim: meu Deus, o que a família brasileira vai pensar disso? Isso aqui não pode. Mas visualmente, o doce do Ramiro era mais parecido com o do Diego. Os chefes elogiaram bastante o sabor, disseram que estava muito gostoso, estava bem bonito. Eles disseram que estava um pouquinho gelado também, mas que dava para comer, não era nada que fosse muito ruim de comer, estava até gostoso. E aí eles fizeram toda a deliberação ali, conversaram para quem seria, quem não seria. Assim, obviamente a gente já sabia que a Luísa não ia de jeito nenhum, então eu estava entre o Ítalo e o Ramiro, né? E eles decidiram ali, conversaram, e quem acabou indo para a final junto com o Léo foi o Ramiro. Então o Ítalo e a Luísa saíram do programa, né? E, gente, assim, eu achei muito merecido o Ramiro subir pro mezanino e ir pra final. Ele não ganhou tantas provas durante o programa, mas ele teve uma crescente muito bonita, ele teve um enredo muito bonito, ele entregou bastante coisa legal. E ele com o Léo, essa final dele com o Léo vai ser muito legal, porque, assim, querendo ou não, é um choque de gerações, né? O Ramiro é bem mais velho que o Léo, eles têm uma vibe igual, tipo, eles falam que eles são clubber e tal, mas são gerações diferentes, eu acho muito legal. Quando eles fizeram a prova juntos, que foi dos bombonzinhos lá, eles tiveram um bombom muito bonito, eles não subiram não ficaram em primeiro, né, mas eles foram bastante elogiados. E é isso, eu acho que essa final vai ser muito legal. Do Ítalo e da Luísa, eu acho que eles mereciam bastante. Eu achei até que a Luísa iria, o Ítalo também, mas assim, entre os quatro, os três que sobraram, tirando o Léo, qualquer um dos três que subisse, gente, pra mim seria muito bom, que eu gostava dos três. E aí eu ainda achei legal que na despedida deles, da Luísa,
o Jacan deu uma florzinha pra ela e falou que ela era a filhinha dele, que aquela florzinha era pra ela, porque ele elogiou, ela homenageou os olhos dele no bonequinho dela. A Jacan também, toda edição ele tem um filho, né? E é isso, gente. A final é entre o Léo e o Ramiro. Escreve aqui embaixo, comenta aqui embaixo para quem que você está torcendo, se você achou essa final justa. Eu achei muito justo. Eu acho que dos três que subissem junto com o Léo ia ser bastante justo. Eu também falo de reality shows nas minhas redes sociais, então me segue lá. Comenta aqui embaixo o que você está achando dessa edição e o que, que você acha, como que você acha que vai ser a final, se vocês já estão esperando a próxima edição, se vocês gostaram mais dessa edição ou da temporada passada. Depois eu vou fazer um vídeo falando todas as minhas opiniões sobre essa temporada. Mas é isso, gente. E se você, assim como eu, é viciado em reality show, se inscreve aqui no canal que eu vou estar sempre comentando sobre seu reality show favorito.